nome é Fernando Humberto de la Torre. Cheguei aqui no Balneário Camboriú no ano de 1958. Eu tinha 13 anos de idade. Tinha acompanhado meus pais, que naquela época fixaram residência nessa cidade e até hoje permaneço aqui. Aos 64 anos, seu Fernando herdou a paixão pelo cinema do pai Eduardo de la Torre. A admiração pela sétima arte rendeu a inauguração do Cinema de la Torre, o Cinerama, em 7 de janeiro de 1967. Naquela época foi um grande acontecimento para toda a região, não só para a cidade, mas para toda a região, porque era um dos maiores cinemas da região e o seu sistema de projeção era o que havia de mais moderno na época. E uma curiosidade, a capacidade do Cinerama era de 1.200 lugares. E naquela época, em 1967, quando ele foi inaugurado, a população fixa do Balneário Camboriú não chegava a 10 mil habitantes. Então você veja bem uma coisa, 12% da população do nosso balneário daria para ser acomodada nas dependências do Cinerama. O primeiro projetor do cinema foi trazido da Itália. O equipamento, construído no final do século XIX, era um dos mais modernos da época. Funcionava a carvão. Mais tarde, em 1973, de la Torre construiu o Autocine. Os espectadores assistiam aos filmes de dentro dos carros. Ele tinha uma área de construção de 15 mil metros quadrados, né? Tinha capacidade para 350 automóveis, né? E tinha um sistema interessante, era de som, porque era projetada a imagem na tela e o som foi montado tipo de uma pequena rádio e o som era transmitido através dessa rádio, então a pessoa sintonizava o som do filme no próprio rádio do carro, do automóvel. E por fim, em 1984, estreia o Cine Itália, que existe até hoje. A estrutura é mantida com carinho por seu Fernando, mas os filmes não são mais a principal atração. Com a decadência dos cinemas de rua, o Cine Itália recebe apenas eventos. Se a tela do Cine Itália continua em branco, a memória do seu Fernando projeta a cada dia a história da família. A coleção de projetores, máquinas fotográficas e filmes antigos são relíquias que devem ser passadas de geração em geração. Hoje eu tenho um dos maiores acervos aqui do estado, tenho em torno de 150 equipamentos antigos de projeção de filmes, né? Projetores de cinema, né? Tenho equipamentos aí desde o início do século passado, de 1900, né? Tenho de 1908, né? Então eu tenho um bom acervo, porque futuramente eu pretendo ainda fazer aqui na cidade um museu do cinema. As lágrimas de seu Fernando revelam o saudosismo. O pai, Eduardo, também fez história na política e na construção civil. Os pioneiros aqui na construção civil foram meu pai, Eduardo de la Torre, o senhor Domingos Fonseca, o senhor César Ebarontino e o senhor Arnoldo Chico Júnior. Meu pai sempre acreditou muito no Balneário Camboriú e naquela época ele já, em 1958, ele iniciava a construção do primeiro prédio de apartamentos de aluguel que até hoje se encontra na cidade, que é o edifício Arlene, situado na esquina da Avenida Central com a Brasil. Influenciado pelo legado do pai, aos 24 anos, Fernando se elegeu o vereador mais votado na segunda legislatura da nova cidade de Balneário Camboriú. A nossa Câmara de Vereadores era uma simples, uma singela casa de madeira, que era situada onde hoje é o Atlântico Shopping, o Shopping Atlântico, né? Nós éramos em 7 vereadores, né? Era o número de vereadores, né? Não tínhamos qualquer tipo de remuneração e as reuniões eram feitas semanalmente, uma vez por semana. Me sinto imensamente gratificado, principalmente pelo legado que meu pai, Eduardo de la Torre, deixou.